Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. É uma alegria poder nesta manhã, junto com os amados irmãos, trazer mais um estudo da palavra do Senhor para edificação da nossa vida, da nossa alma, né? Trazendo nesta manhã um estudo abençoador para as nossas vidas, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a lição número 10 da revista dos adultos. E o tema do estudo desta manhã é a resistência às heresias, né? É um assunto muito importante, um assunto muito bom, porque heresias, isso tem invadido as igrejas nos dias atuais, né? Sorrateiramente, mas tem entrado dentro das igrejas, e aí nós precisamos estar atento a isso, nós precisamos estar alerta, ligado, né? Com as coisas que nós temos ouvido, né? As coisas que nós temos observado, então nós precisamos estar atento a isso aí. E eu convido a todos, então, para nós fazermos a leitura bíblica para o estudo desta manhã, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 12 a 16, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Que não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, diz o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Bendita seja a palavra do Senhor lida nesta hora. Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso tema é resistência às heresias. Nós temos que ser resistentes, nós temos que estar atentos para que essas heresias não entrem, né, na nossa igreja, na igreja de Cristo, igreja a qual nós pertencemos, para que não venha contaminar o rebanho. E nós temos que estar atentos a isso aí. Mas eu queria primeiramente falar para os irmãos o que é heresia, né? O que é heresia? O que significa essa palavra heresia? Essa palavra heresia no grego se fala airesis, que é uma palavra grega que significa escolha, partido, corrente, né? Então, heresia é você ter uma corrente, um partido, né? Você ter um pensamento. Então, quando eu imponho esse pensamento, essa corrente que eu acho, se ela não tiver em conformidade com a verdade, ela é uma heresia. E sendo prático e traduzindo isso, o que é heresia na prática? É a distorção do verdadeiro evangelho, ou melhor, é distorcer as verdades do evangelho. Isso é heresia. E isso já existia naquela época.
E as heresias já existiam na época de Paulo, na época da igreja primitiva. E elas vinham de quem? De seitas. Seitas, que existiam muitas naquela época. Existiam os publicanos, os zelotes, os herodianos, os ebuseus, os samaritanos, os fariseus. Então já existiam essas seitas. Porque na realidade o que é seita? Seita é um grupo de pessoas, né, que segue uma corrente, que segue uma ideologia, um pensamento. Isso é seita. Por isso que os cristãos na época eram considerados uma seita para os judaizantes. Por quê? Por causa que os cristãos pregavam a Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Então, para os judaizantes, aqueles que viviam pela lei, consideravam os cristãos uma seita, porque eles tinham uma corrente, um pensamento, uma ideologia em que a salvação era por Jesus Cristo. Então, todo aquele que tem um pensamento que dentro de uma religião tem uma ideia, tem uma corrente, tem um partido, isso é uma seita, né? Então, nós vamos observar nesta manhã, meus amados irmãos, que esse problema era um problema antigo, essa questão das heresias. E Paulo, então, combateu ferreamente. Ele combateu as heresias. E Paulo pagou um preço por isso. Né? Então, Paulo ele enfrentou os judaizantes. Por quê? Porque eles queriam implantar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas heresias, colocar isso dentro das igrejas como sendo uma regra, sendo como algo verdadeiro. E Paulo, então, não permitiu isso. Então, Paulo ele teve que era zeloso, que era cuidadoso com a obra, com o evangelho ao qual ele tinha recebido da parte do Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Paulo tinha sido separado para pregar para os gentios, para os reis, para Israel, as verdades do evangelho. Então, Paulo não teve uma vida fácil. Né? Então, eles queriam pregar algo que não condizia com aquilo que Paulo tinha recebido. Então, Paulo vai dizer aqui no texto que nós lemos na abertura, né, que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos a verdade, né? Essas heresias não tem como entrar. Por quê? Porque nós vamos lutar contra isso. Como Paulo fazia. Paulo lutava contra essas heresias, né, que existiam naquela época. Né? Então, meus amados irmãos em Cristo, nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque isso também tem entrado nas igrejas hoje, nos nossos dias. Por que hoje, quando você vai ouvir uma mensagem, uma pregação, ou você vai ouvir na televisão, na rádio, ou uma pregação em algum outro local, seja onde for, né? E se você observar, né, hoje se fala pouco de salvação, de regeneração, de justificação, não é isso? Se fala pouco disso, de mudança, né? O que se ouve hoje muitas das vezes é eu determino, eu decreto, eu reivindico, né? Ou seja, eles estão trazendo para dentro da igreja não um cristocêntrico, mas um homocêntrico, ou seja, o centro hoje é o homem, e não Cristo. E isso tem entrado nas igrejas de uma maneira ferrenha. E nós precisamos combater isso com a verdade, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 57, ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo que as vitórias vêm. É por ele, não é por mim, não é por o pastor, não é por homem que seja, né? Então estamos observando hoje pregações egocentristas, né? Ou seja, o ego sobressai do homem porque ele se acha um semideus, né? Um sumo sacerdote, né? Onde as pessoas muitas das vezes têm uma atitude errada em relação àquele que está à frente, né? O líder, achando que ele é um Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Não, né? Não, e Paulo combatia isso. Paulo combatia isso. Nós precisamos entender que o evangelho, ele é cristocêntrico. O centro do evangelho é Jesus Cristo e não o homem. E a gente precisa ter cuidado com isso. E Paulo combatia isso, meus amados irmãos. Paulo combatia esse tipo de coisa dentro da igreja. Então nós não podemos permitir essas distorções dentro da igreja. Nós temos que estar atentos. Eu sempre falo para os amados irmãos, eu sempre digo, gente, a única forma de nós não sermos enganados por heresias, né, por homens mal intencionados, é ter conhecimento da palavra, é eu meditar na palavra, né? O Senhor, quando chama Josué, ele fala para Josué, olha, medita nessa lei de dia e de noite, né? Então nós temos que ter esse cuidado de nós estarmos meditando na palavra de dia e de noite, ou seja, em todo o tempo. Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento da verdade, eu não tenho como ser enganado, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versos 3 e 4, Paulo vai dizer o seguinte: pois os que primeiramente lhes transmiti foi de que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então, o que Paulo recebeu? Paulo recebeu de quê? Paulo recebeu de Cristo. Os ensinamentos. Então, ele fala assim, olha, pois o que primeiro lhe transmiti foi aquilo que eu recebi. Então, nós precisamos transmitir aquilo que nós recebemos, que é a palavra de Deus. Porque quando nós transmitimos aquilo que nós recebemos, então não tem como sermos enganados com heresias, com ideologias, com correntes, pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Então, qualquer olhar que estiver fora da Bíblia está errado. Então, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ensino fora da Bíblia está errado. A gente tem que não receber como sendo algo de Deus, algo do Senhor. E Paulo, então, meus amados irmãos, combatia esse tipo de coisa, né? Então, Paulo combatia isso. O evangelho nasceu, por incrível que pareça, o evangelho nasceu do judaísmo. Mas ele renasceu do judaísmo em função de Jesus Cristo, mas da partir houve uma separação. E isso aconteceu onde? Em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Por quê? Porque alguns das seitas judaizantes estavam querendo trazer alguns ensinamentos que não eram verdadeiros e que não eram condizentes com a graça de Deus. Preste atenção, preste atenção. Olha o que está escrito, né, em Atos capítulo 15. E aqui começa, né, a preocupação de Paulo por causa das heresias que estavam tentando entrar na igreja. E ela começou onde? Na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, meus amados irmãos, onde começou a igreja primitiva, né?
ela trouxe, estava querendo trazer para as igrejas, e isso começou, essa igreja de Jerusalém, tentou lá em Antioquia, que está aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai observar, que eles estavam tentando trazer ensinamentos que não condiziam com a palavra, com o evangelho. E Paulo rebateu isso aqui. Presta atenção. Atos capítulo 15, o verso 1 e o verso 2 diz assim. Presta atenção, olha que sério aqui. A coisa é séria. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha só, eles desceram da Judéia, de Jerusalém. Alguns irmãos da igreja de Jerusalém estavam indo para Antioquia para ensinar os irmãos da Antioquia. Agora, olha o que eles estavam ensinando para o povo. E Paulo não concordou. Olha o que eles estavam ensinando. Olha que eles, continuando o texto. E passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, olha, presta atenção, hein? Conforme os costumes ensinados por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que heresia. Então eles estavam dizendo o seguinte, que para eles serem salvos, eles tinham que acreditar na lei. Só que a lei, ela se findou em Jesus. Agora começa a graça a se estabelecer. E a graça diz que é por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. E aí isso levantou o quê? Olha, continuando o texto. Isso levou Paulo a Barnabé uma grande contenda e discussão com eles, e assim Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém. Olha só, o negócio ficou sério. Tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Então, quando os irmãos que vieram de Jerusalém e a igreja de Jerusalém, quem eram os cabeça? Eram os caras que fizeram parte dos discípulos de Jesus, né? Que era Pedro, Tiago e João. Eram esses os cabeças lá da igreja de Jerusalém. E eles mandaram irmãos ensinarem para a igreja de Antioquia que eles tinham que se circuncisar, ou seja, cumprir a lei para eles serem salvos. E Paulo, então, e Barnabé, ao ouvirem isso, eles falaram, não, vamos lá em Jerusalém, porque está errado isso aí. A graça é que perpetua a partir de agora. Então, eu não preciso fazer sacrifício nenhum para poder ser salvo, né? Então, você vê o cuidado, o zelo de Paulo pelo evangelho, né? Então, essa seita, ela não descansou, não. Essa seita deu trabalho para o Paulo, né? Deu trabalho para o Paulo. E quando você tiver um tempinho em casa, você leia Gálatas, né? Se atenta ao capítulo 1, 3 e 6, você vai ver essa seita tentando desestabilizar, né, os ensinos que Paulo levou para a igreja de Gálatas. Eles estavam tentando mudar lá, né? Mas Paulo orienta eles, olha, não caia nessa não. Não caia nessa não. Então nós, como cristãos, nós temos que ter esse cuidado para não sermos enganados com ensinos, né? Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 4, ele vai dizer assim, ensinos de demônios, né? Os falsos mestres, né? Ensinando ensinos de demônios, trazendo coisas que não condizem com a verdade. Então nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque eles estavam querendo dizer que a justificação era pela lei. E Paulo disse que não, a justificação não era pela lei. A justificação era pela graça, era pela misericórdia do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, no verso 21 a 24. Ele vai dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Olha só, eu não preciso de sacrifício. É justificado gratuitamente por sua graça, por meio da
redenção que há em Cristo Jesus. Então, alguns irmãos da igreja de Jerusalém estavam querendo ensinar os irmãos de Antioquia que a salvação era pela lei, era através de sacrifício, você tinha que fazer algo. E Paulo disse, não, é pela graça, é pela misericórdia, é o dom de Deus. Então não precisa de sacrifício nenhum, não. Então nós temos que estar muito atento a isso, né? E hoje, nos nossos dias, meus queridos, não é diferente, não, né? Não é muito diferente, não. Infelizmente, né? Muitos hoje tentam adaptar algumas coisas lá, né, do Velho Testamento para os dias de hoje, né? Hoje você vê algumas igrejas, infelizmente, trazendo algumas tradições, alguns costumes judaicos para dentro da igreja. Só que nós não temos nada, não temos parte nenhuma com os costumes, nem com as doutrinas judaicas daquela época. Porque nós vivemos pela lei, nós somos gentios. Infelizmente hoje alguns estão trazendo. Você vê igrejas aí trazendo, colocando aqueles castiçais, né? Aquelas pontas, estrela de Davi, bandeira de Israel, arca da aliança, e essas coisas, né? Então nós temos que entender que tudo isso foi passado. Nós vivemos pela graça. O evangelho da graça é você pregar o arrependimento, é você pregar a salvação, mudança de vida, né? E mais, infelizmente, algumas pessoas estão trazendo alguns costumes que não são costumes verdadeiros, aqueles que realmente agrada ao Senhor. Hoje nós somos o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Nós não somos Israel, né? Houve um povo lá no passado que foi chamado de Israel, mas hoje nós somos um povo salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então a gente não pode deixar que essas coisas entrem e atrapalhem a nossa comunhão com Deus, né? Que alguns costumes vêm atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E muitos hoje, infelizmente, estão deixando. Eu fico triste quando eu vejo na televisão alguns líderes, né, fazendo coisas que realmente não condizem com a palavra de Deus, né? Não convide, não coopera com a palavra de Deus, né? Ensinamentos totalmente errados aos ensinamentos bíblicos, né? Onde você precisa comprar isso, comprar aquilo, porque Deus vai te abençoar, né? E a Bíblia não fala nada disso, nada disso. E havia também um grupo, né, que Paulo combateu muito na sua época, que era um grupo chamado gnósticos, né? É um grupo que havia naquela época, e esse grupo gnóstico era um movimento esotéricos, né? Que ensinava algumas coisas erradas, e que eles estavam tentando também trazer para dentro das igrejas naquela época. E Paulo também combatia isso. Esse grupo, né, de gnósticos, né, eles ensinavam algumas coisas heréticas, né? As coisas que realmente não têm nada a ver com a palavra, né? Eles diziam que Jesus, ele não veio em forma corpórea, então Jesus não esteve fisicamente na terra. Eles dizem que Jesus não ressuscitou. Eles dizem que, como Jesus não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Então eles ensinavam esses tipos de coisas, tentavam trazer para dentro da igreja, né? E Paulo combatia isso, irmãos. Paulo combatia. Paulo, ele era um zeloso pela obra, pelo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós que cremos em Jesus Cristo, não podemos permitir que essas heresias entrem dentro da igreja. E só tem uma forma de nós não permitir que essas coisas entrem dentro da igreja. É que nós tenhamos conhecimento da verdade, tenhamos conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então nós temos que pregar a cruz. A cruz é que salva, a cruz é que liberta. Cuidado com esse evangelho da facilitação,
da liberdade, onde tudo eu posso fazer, né? Não tem problema, pode fazer, né? Fica tranquilo, entendeu? Pode fazer isso, não, pode ir lá uma festinha, pode ir um baile, pode curtir, pode fumar, pode beber, não tem problema, né? Venha do jeito que está, pode permanecer do jeito que está tranquilo, que Jesus ama, Jesus ele é amor, e tal, e tudo bem, o cara vem, não muda, continua vivendo a vida pregressa, não tem problema, você vê, né, tá vivendo uma vida de adultério, não tem problema, Deus vai mudar a sua vida, e o cara vem, continua e não muda, né? E aí vão se levando, vivendo de qualquer jeito. Não, nós precisamos mostrar a verdade. Muitas das vezes a gente vai sofrer por pregar a verdade. Paulo não teve uma vida fácil, meus irmãos. Paulo foi apedrejado, tentaram matar Paulo várias vezes por falar a verdade, por pregar a verdade, por não permitir que eles trouxessem heresias para dentro da igreja. E nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, porque, sabe, Paulo ele fala uma coisa interessante, né? Paulo fala uma coisa interessante, porque há cristãos, irmãos, por incrível que pareça, tem cristão que é inimigo de Deus, que é inimigo de Deus, que é inimigo da cruz. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, no verso 18 e 19, ele vai dizer o seguinte: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, olha só, ele já tinha falado com a igreja de Filipos, né? Já tinha falado para eles, mas agora ele repete, e com tristeza, com choro, com lágrima, né, de ele ver coisas erradas. Olha o que ele diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo estava dizendo que existia gente dentro da igreja que era egoísta, que só pensava nele, que só pensava nas coisas que dava prazer a ele, né? Ou seja, inimigos da cruz, inimigos de Deus. Tem muita gente assim dentro da igreja hoje que quer viver uma vida de orgulho, de achar que pode tudo, que pode todas as coisas. Mas nós precisamos entender que o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia, meu querido. Eu não posso deixar de me levar pelas coisas que contaminam. Não. As heresias, elas vêm aí para deturpar a palavra. Só que nós que temos a mente de Cristo, lembra lá, o primeiro texto que eu li lá? Nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos deixar que isso contamine a nossa vida, contamine a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos estar atento, estar ligado a tudo que está acontecendo à nossa volta, para nós estarmos espertos com aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo, para que nós possamos não se contaminar. Porque, infelizmente, Jesus profetizou, Paulo profetizou, que nos fim dos tempos se levantariam falsos mestres, falsos profetas, e que enganariam até muitos escolhidos. E a gente tem que estar ligado para isso, para não deixarmos nós sermos enganados com esse evangelho, o evangelho da facilitação, o evangelho que você não renuncia, não se regenera, que vive de qualquer jeito. Cuidado com isso, cuidado. E eu termino aqui esse estudo nesta manhã com o seguinte texto bíblico, que é para a sua reflexão, que está lá em Romanos, aliás, que está lá em João, capítulo 8, no verso 32, quando o próprio Jesus, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, povo de Deus, a verdade é a única que prevalece. E a verdade é a verdade de Cristo. É o Evangelho de Cristo.
Não se deixe de levar por heresias, por ensinamentos falsos. Cuidado, vigia, fique atento. Cuidado das músicas evangélicas que se diz evangélica, que você está ouvindo. Muitas músicas evangélicas, infelizmente, não tem nenhum teor de adoração bíblica. E muitas das vezes é mais para o ego, para se enriquecer, para se tornar famoso. Então, cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido, tem visto. Leia a Bíblia, medita. Porque é a única forma de você não permitir que essas heresias entrem dentro da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê um dia abençoado. E que você possa estar sempre firme e constante na palavra. A palavra é a única regra de fé do crente em Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.